Provavelmente você já ouviu dizer que a pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade de focar. E eu preciso dizer que isso não é a verdade, ou não é toda a verdade. Esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o TDAH e o hiperfoco e a verdade que ninguém te conta sobre isso. Nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e profissional à luz da neurociência, com princípios de neurociência, não de uma forma teórica, anatômica, neuroquímica, fisiológica, não nem sempre, mas de uma forma aplicada. E o nosso tema de hoje é muito importante porque nem todo mundo tem conhecimento do hiperfoco no TDAH e ele tem alguns aspectos muito interessantes, porque o hiperfoco é tanto a dor e a delícia do TDAH, né? O hiperfoco é tanto o superpoder quanto a criptonita, que é esse hiperfoco pode virar um problema se ele for um hiperfoco não adaptativo, ou seja, uma coisa que não melhora a vida da pessoa, mas que atrasa, que atrapalha. Já existem estudos científicos que falam sobre a tendência das pessoas que têm TDAH ao vício, né? Vício de álcool, de drogas e de pornografia, porque essa pessoa vai ter uma questão ali na dopamina que eu explico em outro vídeo, vou até colocar aqui o card para você clicar e assistir, mas tem uma tendência maior dessa pessoa a desenvolver vícios, né? De ser adicto, né? De desenvolver vícios em comportamentos ou substâncias. Porque se a gente fala da pornografia, por exemplo, é o vício num comportamento. Se a gente falar do álcool, é o vício numa substância. Então, tanto comportamentos quanto substâncias. E quando a gente fala de hiperfoco, tanto é a dificuldade, se essa pessoa tiver o hiperfoco em uma coisa que destrói a vida dela, quanto um benefício se ela tiver hiperfoco em uma coisa que melhora a vida dela. Tem gente que corre, por exemplo, que tem TDAH e corre, e é um hiperfoco positivo, mas que dependendo ali do nível de regulação, eu já vi gente que correu até estourar a perna inteira e depois ter que ficar meses sem correr, porque ela estava ali tanto no hiperfoco dela, que era a corrida, uma coisa que ela fazia tanto, que dava tanta satisfação e tanto prazer, que ela estourou a perna e teve que depois ficar afastada por causa disso. Quando a gente fala de hiperfoco, a gente tá, e a gente fala de TDAH, é muito comum que as pessoas falem, o TDAH não tem atenção. E eu acho que o próprio nome do transtorno, né, não ajuda nessa definição, porque quando você fala transtorno, déficit de atenção, a pessoa vai dizer, tem uma deficiência na atenção. Mas no caso da pessoa com TDAH, não é que ela não tem, que ela tem dificuldade na atenção. Ela tem a dificuldade na seleção do que colocar atenção. Tanto na escolha do para onde ela canaliza a atenção, quanto na sustentação dessa atenção, que são processos feitos pelo córtex pré-frontal, que é essa região aqui mais frontal do seu cérebro, onde regula planejamento, processos decisórios, foco atencional, todas essas coisas. Então, a pessoa que tem TDAH, e essa questão do hiperfoco, quando ela estiver hiperfocada, e geralmente é uma coisa que ela gosta de fazer, ela não vai ter, aquilo, né? Você já deve ter visto algum adulto falar, falando para uma criança, o que ele gosta de fazer, ele fica ali fazendo por horas. O que ele não gosta, ele também não faz. Então, quando a gente está falando do hiperfoco, não é que a pessoa com TDAH ela não tem atenção. Ela tem excesso de atenção, por isso que ela se desconcentra. Então, imagina, esse aqui, o foco sou eu. Você está olhando para mim. Se passa aqui um passarinho atrás, a pessoa com TDAH vai olhar. Se tiver algum ruído, algum barulho, essa pessoa vai ver, mesmo que ela esteja aqui atenta. E eu convivo com pessoas com TDAH que são próximas, e ela fala, Camila, enquanto eu via você falar no restaurante, a gente estava jantando, e a pessoa fala, passou uma criança correndo, estava tocando a música X. Essa pessoa fica como se ela estivesse chaveando essa atenção, sabe? Alternando essa atenção. Enquanto ela está olhando para mim e tentando sustentar a atenção no que eu estou falando, ela também está focando em outras coisas paralelas que estão acontecendo aqui. Já uma pessoa neurotípica, ou seja, com o cérebro que não tem um transtorno, esse transtorno do neurodesenvolvimento, essa pessoa vai conseguir canalizar aqui nisso e silenciar todo o resto. E sustentar essa atenção enquanto tiver motivação. Porque a gente tem um outro fator que é a atenção só pode ser sustentada se tiver motivação. E é por isso que crianças no colégio, por exemplo, principalmente se tiverem TDAH, e se não tiverem hiperfoco naquela disciplina ou naquele ponto que está sendo tratado na aula, elas vão desfocar muito facilmente, porque elas não conseguem canalizar a atenção e silenciar o resto,
E se elas conseguirem é por pouco tempo, porque elas não têm bom nível de atenção sustentada. E se elas conseguirem sustentar por algum tempo essa atenção, pode faltar motivação, que é o que eu vou ganhar com isso. Falando do hiperfoco, o que é bom e o que é ruim? O que é bom é, dependendo de como ele é usado, ele pode ser pode ajudar a aprender profundamente determinados temas e fazer com que essa pessoa seja extremamente criativa. Eu conheço pessoas com TDAH que são assim um absurdo de criatividade, que você fala, cara, como que essa pessoa fez essas correlações? Como que essa pessoa juntou essas peças? Como que essa pessoa enxergou isso que ninguém estava enxergando? Então, pessoas com TDAH, quando usam seu hiperfoco, podem ser profundamente criativas e podem usar essa ferramenta poderosa no sentido da inovação, né? Para fazer conexões a partir desse lugar do seu hiperfoco. Então, ela pega ali o hiperfoco, aquilo que ela se interessa, que ela se aprofunda, e ela usa isso associado à criatividade para construir novas soluções. E por que pode virar um problema? Vira um problema quando a pessoa perde compromissos, quando ela ignora prazos, quando ela esquece de comer, quando ela não faz outras demandas da vida que também são obrigatórias, principalmente para um adulto, em detrimento de continuar fazendo aquilo que é o hiperfoco dela. Eu já vi pessoas com TDAH, enquanto estavam ali no seu flow de hiperfoco, perdendo o horário, perdendo o prazo de entrega de uma coisa ou outra que precisava ser feita. Então, tem essa questão. Camila, o que eu faço agora? Você precisa primeiro identificar quais são as suas áreas, qual é a sua área de hiperfoco. Pode ter, inclusive, mais de uma área. Depois você vai fazer um recordar a viver aí na sua memória para identificar qual é o seu comportamento quando você está em hiperfoco. E depois você vai estabelecer gatilhos aí vai depender de qual é o seu contexto. Se você precisa interromper o hiperfoco para fazer alguma coisa, você vai colocar um gatilho. Se você tem um prazo, você entrou ali na atividade que você sabe que é seu hiperfoco, você vai colocar um lembrete, um despertador no seu celular para que você pare. Para que você pare para não perder o prazo, para não se atrasar para o compromisso, para não perder a reunião, para não se expor negativamente, socialmente, ainda mais dependendo do país que você esteja, ou da pessoa que está te esperando, um atraso pode manchar aí a sua relação com essa pessoa, né? Ficar aquela sensação de que você é irresponsável ou qualquer coisa desse tipo. Também vale a pena focar no que a gente chama do princípio de Pareto, que vem muito da engenharia, né? Que é inclusive a minha área de formação de base. Qual é o princípio do Pareto? Ele vai dizer que 80% dos resultados vêm de 20% das ações. 80% dos resultados, ou seja, a maior parte dos resultados, grande parte dos resultados, vem de 20% das ações. Então, você vai focar no que impacta mais no seu resultado. Você vai focar em ações que são mais importantes e que impactam mais no resultado que você quer construir, certo? Eu vou deixar aqui na descrição um agente do ChatGPT treinado por mim para te ajudar, não só com essa demanda, mas todas as demandas que a gente vai tratando aqui no canal. Tem um agente aqui que você consegue clicar e tirar suas dúvidas, fazer perguntas. Ele vai estar com um pouco do meu conhecimento, que à medida que eu vou construindo materiais, eu vou colocando lá e dando mais contexto para ele, ele vai ficar mais robusto. Você pode entrar e conversar com ele. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo. Nunca esqueça que o conhecimento muda você muda tudo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!